Olá, querido aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa teleaula, a esse início de semestre. Eu sou a professora Ana, estarei com você nessa disciplina que eu entendo como muito estratégica para você, futuro profissional da sua área, da gestão, que é a disciplina de comportamento organizacional, e nós trabalharemos nessa teleaula a influência do indivíduo na sociedade e na organização. Que bom que você está aí, que bom que você optou, né, por fazer esse curso e por trabalhar, né, junto com a gente nesses conteúdos tão importantes, tão interessantes, que vão te ajudar na sua formação, não só profissional, mas pessoal também. A disciplina de comportamento organizacional, ela tem alguns temas que vão envolver elementos muito complexos da vida humana. Então, nós vamos refletir muito, nós vamos conversar, trocar ideias. Espero que você aproveite, participe. Ao final da nossa teleaula, a gente vai ter o Kahoot, né? Logo, logo, a professora vai passar o PIN para que você possa já acessar, né, a esse jogo interativo que é tão gostoso, tão divertido e que faz a gente aprender também, né? Então, espero que você goste, participe e que você possa aprender muito, né? Que a gente possa aprender muito juntos. Para começarmos, então, eu quero só destacar aqui para você algumas informações importantes a respeito dessa teleaula. Mas eu vou ressaltar o segundo ponto, que é a competência da unidade, ou seja, quais são os conhecimentos e habilidades que você vai adquirir ao final dessa teleaula. Então, é esperado que ao final você passe a entender o conceito de comportamento organizacional, a fim de identificar a relação entre indivíduo, sociedade e organização. E também conhecer as variáveis sociais, políticas e culturais dos indivíduos e as formas de promover qualidade de vida nas organizações. Então, veja, a principal missão dessa disciplina é te dar ferramentas, elementos, promover discussões, conteúdos, para que ao final, onde você estiver, no espaço de trabalho onde você for atuar, seja na área pública, privada, pequena ou média empresa, não importa, mas desde que você leve a qualidade de vida para as pessoas, que é o mais importante, não é? As pessoas trabalhando bem, estando unidas em grupo, em prol de um mesmo objetivo, e isso não significa a gente se isentar de dificuldades, de obstáculos, não tem jeito, a gente sempre vai passar por eles, mas desde que a gente consiga, né, ter força para continuar e fazer com que as dificuldades se transformem em criatividade, em produtividade, certamente frutos virão não só para as empresas, mas também para as pessoas. Antes de continuarmos, deixa eu passar para você lá no quadro o número do PIN, veja lá. Se você puder já anotar, 666-7913. 666-7913. Anote aí que ao final a gente vai jogar o Kahoot. Bom, e vamos então ao quadro para a gente contextualizar a nossa aula, e para isso eu trago para você algumas reflexões. Por que e para que é importante estudar o comportamento organizacional? E a psicologia, o que isso tem a ver? Será que a psicologia pode ajudar? Quais são os conteúdos que essa ciência traz? Além disso, o que faz com que as pessoas sejam tão diferentes, né? A gente é tão diferente, mas a gente é tão igual ao mesmo tempo, não é mesmo? A gente tem as nossas particularidades, a nossa forma de ser, a nossa história de desenvolvimento, né? As nossas expectativas, desejos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos submetidos a uma cultura que nos torna muito parecidos, muito semelhantes, né? E a gente consegue influenciar a cultura e também fazer com que a cultura nos influencie. E por que tudo isso acontece? De onde vem tudo isso? Como entender tudo isso dentro das organizações? E dois temas fundamentais, cultura e clima organizacional. Qual é também a importância da comunicação nesses processos? São temas muito abrangentes, né? São temas muito importantes, e a gente costuma dizer que são temas complexos porque são temas que trabalham as relações humanas. Então, nós vamos começar desde já a discutir esses temas.
o indivíduo. Falar em ser humano, né, é um grande desafio, porque nós estamos falando, né, na pessoa humana, que é um ser tão particular, tão único, né? Cada um de nós apresenta a sua forma de se manifestar no mundo, né? A sua forma de interpretar as coisas do mundo. Cada um de nós tem a sua história de vida, cada um de nós tem as suas limitações, necessidades, potencialidades, talentos, né? Então, o indivíduo, ele é um ser que não só carrega uma característica da sua natureza biológica, mas nós também carregamos um grande potencial de transformação, porque a gente se faz na convivência. Isso que é o mais legal. Então, para a gente começar a falar de comportamento organizacional, nós vamos dar um passinho atrás e nós vamos começar lá na pessoa humana, falando do indivíduo, e lá no quadro a gente tem as diferenças individuais. Claro, falar em pessoa humana e não falar nas diferenças, a gente não vai conseguir refletir nada, não é mesmo? Então, as diferenças individuais, elas são as características que variam de uma pessoa para outra e que faz com que cada pessoa seja única, a ponto da gente conseguir identificar. Ah, a professora Ana tem essas características, a minha colega tem essa característica, o pessoal lá em casa. Então, a gente consegue identificar a partir dessas diferenças. E elas podem ser de várias ordens: físicas, culturais, psicológicas, emocionais. Mas o que é mais importante a gente entender é que nós somos todos iguais na diferença. E a diferença, ela nunca pode ser encarada como conflito ou como um empecilho. Não, mas como um enriquecimento para a vida humana. E o que faz a gente ser tão diferente uns dos outros? Porque a gente constrói ao longo da nossa vida a personalidade. Personalidade é um conceito da psicologia, um fenômeno humano que busca sintetizar tudo aquilo que nós somos. Então, ela se define como aquilo que diferencia um indivíduo de outros, ou seja, o seu conjunto de características psicológicas que determinam a sua individualidade tanto pessoal quanto social. Então, isso significa que cada um de nós possui um conjunto de características, não só psicológicas, biológicas, sociais, culturais, que nos tornam uma pessoa única. Nós costumamos dizer que a psicologia e aí o conceito de personalidade, ele vai se definir, né, pelo termo biopsicossocial. Ou seja, nós dizemos que o ser humano é um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos biológicos, psicológicos e sociais ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa na nossa estrutura física, no nosso corpo, na nossa herança genética, eu pareço com o meu pai, pareço com a minha mãe, né? Ou a gente pode pensar na nossa fisiologia, todo o nosso organismo humano, nós estamos falando da dimensão biológica. Mas nós não somos só seres biológicos, né? O que nos difere dos outros animais da natureza é que a gente não é programado pela natureza. Aliás, para a gente ser humano de verdade, a gente precisa conviver com outros humanos. Aí vem a dimensão social, os grupos, a cultura, a família a qual você pertence, os outros grupos que você vai fazendo parte ao longo da vida, né? Tudo isso vai influenciando na sua forma de ser e na sua personalidade. Mas nós também temos uma característica essencialmente humana, que é produzir um universo interno, todo particular, que é a nossa dimensão psicológica, ou seja, nossos afetos, nossos valores, as nossas percepções e a nossa forma muito particular de enxergar as coisas do mundo. Só que todas essas dimensões, elas estão em integração. Por isso que nós falamos que o ser humano é um ser biopsicossocial. Ele está envolvido por essas três dimensões em interação e são elas, né, em suas complexidades, que vão nos tornando seres tão únicos e tão iguais ao mesmo tempo. Vamos ao quadro para a gente poder identificar um conceito da personalidade, que são os valores. E os valores, eles são entendidos como princípios que norteiam as nossas ações. O que são, então, os valores? Os valores pessoais, eles começam a ser aprendidos lá na infância.
no início do seu desenvolvimento, quando você começa, né, a entender as primeiras informações, né, normalmente é o pai e a mãe, né, ou qualquer cuidador, não importa, mas são essas primeiras pessoas que vão te mostrando as coisas do mundo, te ensinando o que é certo e errado, né, te falando como tratar um outro semelhante, por exemplo, como tratar os animais, como cuidar da natureza. Tudo isso vai sendo internalizado por aquele pequeno humano que está começando a sua vida e vai influenciando na sua forma de pensar lá na vida adulta. Então, os valores, eles vão moldando, né, vão moldando cada ser humano de acordo, né, com as suas crenças, com os seus pressupostos, e não significa que os valores eles não vão se transformando ao longo da vida. Claro que vão, tanto é que a gente é muito influenciado pelos valores dos outros grupos aos quais a gente pertence, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, um grupo depois lá na frente na vida adulta que a gente vem a participar, né? Então os valores eles vão sendo transformados e vão moldando, influenciando a nossa vida. E os valores, então, vão guiar as nossas decisões no cotidiano, baseados nos valores que nós tomamos as nossas decisões. E há uma pesquisa que vai classificar os valores em 2 tipos. Um primeiro tipo são os valores terminais, que referem-se aos objetivos finais que a gente quer alcançar. Por exemplo, um valor terminal pode ser eu querer alcançar o meu bem-estar psicológico, físico, social, espiritual. Para isso, eu vou precisar do valor instrumental, que se refere aos meios, aos caminhos que nos levam a alcançar o valor terminal. Para alcançar o bem-estar, eu preciso, por exemplo, ter disciplina. Disciplina na minha alimentação, no meu estilo de vida, que pode então ser considerado aí um valor instrumental. E nós temos um outro elemento da nossa personalidade, as atitudes, que a gente pode dizer que é a parte visível do nosso ser. É aquilo que vai nos identificar quando você faz alguma coisa, quando você reage a um estímulo, quando você fala alguma coisa. As pessoas percebem, as pessoas identificam, são as nossas atitudes. O que nós não paramos para pensar é que as atitudes, elas têm embutidas dimensões muito importantes. A primeira, a cognitiva. Isto significa que nós planejamos as nossas ações, nós pensamos sobre aquilo que nós vamos fazer. Aliás, são funções que não se separam. E nós somos seres simbólicos. Primeiro a gente imagina tudo que a gente vai fazer na nossa cabeça para depois executar, né? E são 2 ações, ou melhor, 2 funções humanas que não se separam, a atitude e o pensamento. Da mesma forma, a dimensão afetiva, né? Nós somos implicados com aquilo que a gente realiza. Tem afeto, né? Tem envolvimento. Então, a dimensão afetiva também é fundamental e a dimensão comportamental, que é a ação propriamente dita, e aí nós vamos então construindo um repertório de ações, que é o comportamento, que vai nos mostrando o quanto nós somos de verdade seres muito particulares, mas também os comportamentos mostram o quanto nós somos semelhantes uns dos outros. A psicologia é uma ciência que nos ajuda muito a compreender o comportamento organizacional. A psicologia é uma ciência jovem e a gente costuma dizer que ela é uma ciência aberta, entre aspas. Por quê? Porque ela vai trazer diferentes formas de enxergar o seu objeto de estudos. Para nós da psicologia, para nós do comportamento organizacional, desculpe, a psicologia organizacional e do trabalho é que nos vai interessar. Porque é uma abordagem, né, uma vertente da psicologia que tenta entender o ser humano na sua relação com o trabalho. Então, só que antes da gente falar da psicologia do trabalho mesmo, vamos entender um pouquinho sobre a psicologia como ciência. E ela, assim como qualquer ciência, refere-se a um objeto de estudo. Só que o objeto de estudo da psicologia é a concepção de homem, de mulher, de ser humano, que é pautada em diversas abordagens teóricas. Então, a gente costuma dizer que a psicologia, ela tem uma diversidade de objetos de estudo. Por quê?
Porque cada abordagem da psicologia vai observar, vai estudar o ser humano de uma maneira diferente. Há quem estude o ser humano a partir do inconsciente, ou seja, né, os conteúdos internos que estão ali ocultos e que determinam o nosso comportamento. Então, há abordagens da psicologia que vão para esse caminho. Há outras abordagens da psicologia que vão estudar o comportamento na interação com o meio. Outras vão estudar percepção. Então, quer dizer, cada forma de olhar esse ser humano pode ser diferenciada, mas no final das contas é o ser humano que a gente está buscando compreender. E de um modo geral, todas elas convergem para 2 pontos. O primeiro, que nós somos históricos, ou seja, nós carregamos os aprendizados que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, nós agregamos as experiências desde o início da nossa vida e nós também estamos em permanente mudança, ou seja, nós nos transformamos e nós somos seres que sempre estamos em movimento. Mesmo que a gente ache que a gente nunca muda, e às vezes a gente tem essa impressão, né? Que, poxa, passou um ano e eu tô do mesmo jeito. Não. Embora as mudanças possam ser graduais, acontecerem devagarzinho, ou até imperceptíveis, a gente sempre está mudando. É porque é da nossa vida, vivência humana, a gente se transformar, a gente se modificar. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado quando a gente vai estudar o ser humano, porque é um ser em constante transformação. Lá no quadro, vamos dar uma olhadinha agora na psicologia do trabalho. Então, essa ciência, psicologia, ela pode ser buscada e aplicada em diversos campos. Por exemplo, na psicologia clínica, lá na escola, na área jurídica, em vários outros campos de atuação. Inclusive, a psicologia organizacional e do trabalho, que estuda o comportamento humano dentro das organizações e instituições de trabalho em vários níveis. Por isso que ela pode auxiliar muito no comportamento organizacional. E a psicologia organizacional e do trabalho, ela passou por algumas fases no momento em que ela começou a ser instalada, vamos dizer assim, né, no Brasil, no momento que ela começou a trazer os seus frutos. Quais são essas fases? A primeira é a chamada psicologia industrial, que aconteceu aproximadamente na década de 20, mais ou menos 1924 até 1970, e que estava muito atrelada aos interesses das indústrias, né? As primeiras indústrias, aquelas fábricas que começaram a ser implantadas no Brasil, fruto da Revolução Industrial e que trazia necessidade da produtividade. Então, a psicologia industrial ela já começou a auxiliar as pessoas que ali trabalhavam a alcançar essa produtividade. E é aqui, nessa fase que a gente já começa a atuar em tarefas que até hoje a gente faz, principalmente o pessoal da área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, orientação profissional. Então, veja, já nessa fase se começava a pensar sobre isso, claro que de uma maneira ainda muito inicial, né, muito operacional, mas já se começava a trabalhar, né, nessas tarefas. A segunda fase é a psicologia organizacional, que mais ou menos começou a acontecer na década de 70, se estendendo para a década de 90, que foi justamente a fase em que o cenário das empresas começou a mudar, né? As multinacionais começaram a chegar no Brasil, as empresas começaram a definir melhor os seus setores, então a psicologia ela começou a acompanhar todo esse processo. Nessa fase surgiram temas que até hoje a gente também estuda, se debruça a liderança, a motivação, trabalho em equipe, que são temas inclusive da nossa disciplina. Até chegarmos na terceira fase, que é a fase que até hoje a gente atua, começou lá na década de 90 e se estende até hoje, que é a psicologia organizacional e do trabalho. Nós da área da psicologia, nós chamamos de POT,
que é uma psicologia que ampliou seus olhares, né? Com a globalização, com a competitividade, com tantas transformações sociais, políticas, culturais, econômicas, a psicologia começou a perceber a sua necessidade, não só ajudando as empresas, mas também as pessoas, né? E quando a gente fala trabalho, a gente não está falando naquele ser apenas que está dentro de uma empresa formal. A gente está falando daquele que está desempregado, a gente está falando daquele que empreende, nós estamos falando daquele que tem subemprego, né? Às vezes que está no setor informal, porque onde está o trabalho está a pessoa humana. E é fundamental, então, a gente utilizar os conteúdos da psicologia organizacional e do trabalho no comportamento organizacional. Vamos falar sobre comportamento organizacional, que é o tema da nossa disciplina, é o tema que abrange todos os conteúdos que a gente está trabalhando. O que é comportamento? Comportar-se é manifestar, né, uma ação. E essa ação, ela traz consigo o pensamento, os afetos, os valores. Não é simplesmente emitir, né, um comportamento ou fazer alguma coisa, uma ação, falar, sei lá, um determinado conteúdo, dar uma informação, pura e simplesmente. Não, né? Nós carregamos um monte de outros elementos e fatores junto com essa ação. Então, comportamento é reagir a um estímulo, né? É manifestar uma ação, é manifestar uma atitude. E isso, claro, vai ser influenciado por todo o contexto que a gente vive, que a gente convive, as pessoas, as relações. E isso não é diferente no universo do trabalho. Comportamento organizacional implica nisso, na manifestação da ação das pessoas ali, naquele lugar, naquele ambiente. Imagine o quanto que o cenário que está ali, né, interno, externo, implica, influencia nesse comportamento. Então, ao quadro, vamos começar a conversar sobre o comportamento primeiro. Então, ele define a pessoa, como a pessoa reage aos estímulos, né? Como ela reage aos estímulos que encontra no seu ambiente, de acordo, claro, com suas percepções, valores, estado emocional, a sua personalidade, a visão que ela tem de si mesmo. Então, isso significa que em diferentes situações, as pessoas podem reagir da mesma maneira, né? Assim como em situações iguais, pessoas podem reagir de maneiras diferentes, que vai depender de muitos aspectos aqui que envolvem a manifestação dessa ação. E o comportamento, ele se dá em função de dois fatores. O primeiro fator é a realidade externa, tudo que está ao nosso redor, né? Seja o cenário social, seja a cultura, sejam as relações, lá na empresa os procedimentos, políticas, práticas, processos, o trabalho, tudo isso diz respeito à realidade externa, aquilo que está à minha volta. Mas todo esse conteúdo, ele vai ser internalizado, interpretado numa realidade interna, que é justamente como cada um de nós recebe as coisas do mundo, assimila e interpreta todas essas informações. E tudo isso se dá lá no campo organizacional também. Por isso, então, o comportamento organizacional, ele começou a ser pensado e ele se trata num campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura das empresas, das organizações, das instituições têm sobre o comportamento dentro das organizações. Então, o propósito dessa área de estudos é utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional, de acordo com o Robbins, né, que é um autor que estuda muito esse tema. Bom, falarmos então em comportamento organizacional, nós falarmos dessas três dimensões. Primeiro, a pessoa humana, com as suas particularidades e individualidades. Depois, essa mesma pessoa humana no contato com os grupos,
grupos e equipes, e aí a gente sabe que o comportamento no grupo, ele se modifica, o grupo influencia a pessoa de maneira singular, da mesma maneira que a pessoa também influencia o grupo, né? E a terceira dimensão é a empresa, de um modo geral, é a sua estrutura organizacional, que inclusive tem a ver com as forças. Veja no quadro, as forças essenciais que afetam o comportamento organizacional. As pessoas, em primeiro lugar, não tem jeito, são elas que fazem a coisa acontecer. Por mais que a tecnologia esteja aí muito avançada e a gente vê grandes substituições, né, de tarefas mais operacionais que antes eram realizadas por pessoas, hoje pela tecnologia, ainda assim as pessoas são necessárias para produzir, para criar, para inovar. Então as pessoas são forças essenciais que afetam o comportamento organizacional. Assim como o ambiente, que não é só o ambiente interno, aquele que ocorre dentro daquele lugar, daquele espaço, mas o ambiente também externo, pensando lá fora, em tudo que acontece no ambiente político, econômico, social, cultural, né? Algo que acontece lá longe, em outro país, acaba interferindo nas nossas ações aqui. O quanto que hoje essa distância se encurtou. Também a tecnologia, o avanço da tecnologia, e é extraordinário o quanto a tecnologia modificou também elementos muito humanos, né? Por exemplo, aqui, a ideia do tempo para nós hoje, a dimensão temporal, ela se modificou completamente com a tecnologia. Antes a gente, alguns sentimentos, né, algumas sensações, a paciência, por exemplo, a gente conseguia lidar mais, né? Hoje, se a gente esperar um minutinho para receber uma mensagem, a gente já acha que está demorando demais, né? E a tecnologia, então, ela proporcionou mudanças em questões até muito mais íntimas e profundas da vida humana, como valores, sentimentos, até chegar na estrutura, que é outra força do comportamento organizacional, pensando aqui na estrutura da empresa mesmo, né? Sua infraestrutura, suas políticas, práticas, processos, métodos de gestão. Então, tudo isso influencia o comportamento organizacional e nos mostra, ao mesmo tempo, o quanto é complexo. Não é simples assim. É uma construção, é aprendendo todo dia, não é? E tem um outro tema que a gente precisa colocar em pauta para a gente discutir, que são as mudanças. Não adianta falar em comportamento organizacional sem pensar nas mudanças. A gente muda, né? As empresas mudam, o cenário muda. E como a gente se prepara para isso? Vamos ao quadro? Então é importante que a gestão da mudança seja uma prática cotidiana. O Kurt Lewin, que é um autor que vai nos apresentar aqui 3 passos, ele vai dizer isso, né? A importância da gente planejar essa mudança. Então, 3 passos para a gestão da mudança, de acordo com o autor, sendo que o primeiro é o que ele chamou de descongelamento, descongelar as velhas ideias e práticas, né? Abandonando essas velhas ideias e práticas e se abrindo a um movimento de mudança, até chegar na fase da mudança propriamente dita, ou movimento, que são novas ideias que vão sendo aprendidas, e aí a gente vai se esforçando para começar a colocar essas ideias em práticas, até chegar na fase do recongelamento, que é quando a gente congela tudo de novo, aquelas novas ideias e práticas aprendidas, elas passam a ser incorporadas no comportamento humano, a ponto da gente nem perceber que nós passamos por um processo de mudança. Nós temos essa capacidade, né, de se adaptar. O importante é a gente tentar planejar tudo isso para que as mudanças elas não sejam tão traumáticas, mas sim que tragam benefícios para todas as pessoas. Vamos resolver juntos uma situação-problema? Te convido ao quadro para você dar uma olhadinha na história que a gente tem aqui. Nós vamos acompanhar a gestora Rosana, que tem sob a sua responsabilidade 120 funcionários. Ela está encontrando dificuldades em implementar mudanças na sua equipe e quer alcançar melhores resultados nos processos de trabalho. Todo gestor busca isso, né? Só que a Rosana, ela está desorientada, ela não sabe por onde começar a tomar as decisões. Então é a hora da gente ajudar a Rosana. Como que nós tomamos decisões?
Decisões têm muito a ver com mudança. Normalmente, quando a gente precisa tomar uma decisão, é quando a gente se depara com um processo de mudança. Poxa, preciso fazer um curso superior. E agora? O que eu faço? Já passou por isso? É uma tomada de decisão fundamental para a vida, não é? E é um processo que exige de nós cautela, cuidado. Por isso eu trago aqui para você uma lista de alguns passos para o processo de tomada de decisão e também para a gente poder ajudar a Rosana a implementar as mudanças que ela precisa. Bom, primeiro passo, definir o problema. O que está dificultando a implementação das mudanças? Por que a Rosana não consegue? Quais as necessidades que as pessoas da equipe dela estão apresentando, né? Qual é o problema? E aí ela pode buscar de várias formas identificar isso, conversando com as pessoas, de repente lançando mão de uma ferramenta, uma pesquisa, mas o importante é identificar aqui a necessidade. Como segunda etapa, a gente passa a identificar e escolher as abordagens que vão nos apoiar, né, na hora da decisão. Identificadas essas abordagens, a gente faz um checklist delas. Como que a gente identifica essas abordagens? A gente pode, por exemplo, lembrar lá de quando a gente precisou tomar uma decisão no passado, né? O que a gente utilizou? Quais foram as alternativas que foram usadas, né? Então é muito importante a gente usar desse recurso da memória para a gente identificar aquilo que deu certo no passado e que a gente pode até utilizar agora, nesse momento que a gente precisa, né? Depois a gente seleciona a melhor alternativa ou aquela que pode ser a mais adequada, né, para a tomada de decisão, coloca essa decisão em prática e avalia os resultados para saber se a decisão tomada surtiu o efeito que a gente esperava, alcançou os objetivos, se a gente pode inclusive usar, né, esses recursos lá no futuro, numa próxima tomada de decisão. Mas é importante a gente entender que esses passos eles não garantem uma tomada de decisão efetiva, bem-sucedida. Esses passos, claro, eles vão tornar mais provável que esse resultado positivo possa ser alcançado, né? Então, quando a gente toma decisões, muitas coisas estão envolvidas, não é verdade? Coisas que têm a ver também com as nossas sensações, os nossos afetos, os nossos valores, as pessoas que estão ao nosso redor, né? No caso da nossa gestora, a mudança que envolvia a equipe dela. Então, existe todo um cuidado em observar as várias, né, dimensões e variáveis que estão ali ao redor para que a decisão possa ser a melhor possível. O que não garante, né? Pode ser que mesmo cumprindo esses passos, a decisão precise ser reavaliada, né? Só que quanto mais a gente se planeja, muito mais a chance de alcançar um resultado positivo é maior. E um outro ponto importante, qualquer tomada de decisão precisa ter muita clareza naquilo que é o problema, aquilo que está sendo como necessidade, né, que seja de uma mudança, o que está impactando aquela mudança de acontecer. Definindo esse problema, definindo essa necessidade, aí é muito mais fácil a gente chegar num resultado positivo, porque a tomada de decisão vai ser baseada nesse primeiro ponto que é fundamental. Então veja, né? Muita coisa aí importante que envolve muitos aspectos e exige de cada um de nós cuidado. O que não quer dizer que a gente não pode errar. Claro que a gente pode, né? Mas que esse erro seja aprendizado e que a gente possa, quando a gente não sabe ou quando a gente tem dúvida, perguntar para um amigo, um colega de trabalho, o chefe, a equipe, né? Tão importante quando a gente está junto. Quando a gente está junto, a gente compartilha as responsabilidades e certamente consegue alcançar bons resultados, muito melhores do que se a gente fizesse sozinho. Com isso, então, a gente encerra essa situação-problema. Agora é o momento de você trazer a sua dúvida. Então, participe, aproveite esse momento. Não só dúvida, se quiser comentar alguma coisa, ou se a professora falou algum conteúdo que você não entendeu. Esse é o momento, aproveite. Eu vou dar um tempinho, já já a gente volta e eu quero poder falar, responder a sua dúvida. Até já!
Aluno, espero que você esteja aí refletindo, pensando sobre tudo que a gente conversou até aqui. Ainda não houve perguntas, mas se você ainda tiver dúvida, pode encaminhar. A nossa tutora está lá a postos para receber a sua dúvida. Vamos continuar? Cultura organizacional. Esse é um tema que a gente conhece bem, tenho certeza que você já ouviu falar. E a cultura é uma palavra que está no nosso dia a dia, nós falamos muito em cultura. O que é a cultura? Pense no lugar onde você mora. Quais são os elementos da cultura da sua região, do seu estado? A gente fala muito da cultura do nosso país, que apresenta subculturas. Cada região do nosso país tem a sua forma muito particular de transmitir os seus costumes, os seus hábitos. E a cultura é isso, é o conjunto de regras, normas, hábitos, costumes, valores, jeitos de ser, de pensar, que torna um povo muito especial, muito particular. Da mesma maneira na empresa, a empresa também constrói a sua cultura e nós chamamos então de cultura organizacional. Vamos lá. A cultura organizacional é o conjunto então de crenças, valores, hábitos e atitudes compartilhados pelos membros da organização, que a diferencia das demais. É o que vai fazer com que uma organização seja identificada por determinados aspectos e que diferencia ela de outras, até do mesmo ramo de atuação. Então, a cultura organizacional, ela molda as relações humanas dentro das organizações. Só que essa palavrinha aqui, molda, dá a impressão que ela vai fazer com que as pessoas fiquem ali padronizadinhas, como se elas fizessem sempre a mesma coisa. Não é isso. Moldar é no sentido de influenciar, impactar. A gente é muito influenciado, pela cultura ao qual a gente está submetido. A gente passa a manifestar as nossas ações daquele mesmo jeito, a gente passa a crer em determinadas coisas muito parecido com os amigos que estão ali, ou na empresa com os colegas de trabalho, com a liderança, só que nem assim elimina a nossa individualidade. Cada um de nós ainda continua a ser um ser único, apesar de ser influenciado pela cultura. E o autor Edgar Schein, que é um teórico que busca estudar esse tema, ele classifica a cultura organizacional em 3 níveis. Vamos entender. O primeiro nível é o que ele chamou de artefatos, que é um nível considerado mais superficial. Então, o primeiro nível aqui é um nível mais superficial. E é o nível que apresenta a parte visível daquela organização, aquilo que você consegue enxergar quando você vai numa empresa, por exemplo. O que você consegue ver assim, rapidamente? A estrutura física, as pessoas, se elas usam uniforme ou não, as regras, as normas, o jeito de tratar o cliente, horários de entrada e de saída, São todos artefatos que mostram um jeito muito particular de funcionar. Só que estes artefatos, eles carregam no seu íntimo ali um aprofundamento dessa cultura. E aí nós vamos avançando um pouquinho mais e chegamos nos valores compartilhados, que é o segundo nível. O nível que o autor chama de intermediário, que é um nível um pouquinho mais profundo da cultura. Mas aqui a gente está falando ainda de valores conscientes, aquilo que a gente consegue identificar. Ou seja, o que é norteador de certo e errado. Por exemplo, quando você atende um cliente na empresa, como que você vai fazer isso? Então, essas ações, elas são norteadas por esses valores. Se o valor é o respeito ao cliente, você vai ser educado, você vai tentar ajudá-lo, Então, são os valores. Da mesma maneira, as crenças que vão definindo os nossos modos de agir. Até nós chegarmos numa parte muito profunda da cultura, que é a parte mais difícil de ser identificada, o terceiro nível, que é o nível mais profundo, chamado pelo autor de pressuposições básicas de base.
E esse nível implica naquilo que há de mais enraizado, nos valores mais profundos. Alguns autores até falam de valores inconscientes e até passam a ser regras implícitas do comportamento. É mais ou menos quando você entra numa empresa e as pessoas elas fazem determinadas coisas daquele jeito e você olha e fala, mas por que será que as pessoas fazem as coisas assim? Poxa, de um outro jeito ficaria tão mais fácil. Diz respeito a uma cultura e está muito envolvido com aquilo que já se tornou enraizado no comportamento daquelas pessoas, né? E tem muito a ver com essas regras implícitas, com esses valores que já se tornaram inconscientes, que estão lá no nível mais profundo e as pessoas não mais percebem quando elas se comportam. E é aí que está, muitas vezes, as respostas, né, de um determinado desafio, de uma dificuldade que aparece na empresa. Poxa, por que a empresa não consegue alcançar determinados resultados? Muito provavelmente esse nível da cultura ele pode trazer muitas respostas, mas é muito difícil de acessar. Vai precisar convivência, vai precisar o dia a dia, vai precisar o cuidado em avaliar as ações, não é verdade? E a cultura, ela costuma ser duradoura, porque ela não se dá da noite para o dia, né? Ela vai passando de geração em geração e existe uma figura da cultura organizacional que é importante, imprescindível, que é o fundador. Normalmente é o fundador que faz com que a cultura comece a ser edificada. É ele que pensou primeiro em como vai construir aquele empreendimento, os seus valores estão sendo colocados ali, aí aquilo vai passando para as outras pessoas que chegam e elas vão entendendo que aquele é o jeito certo de fazer, aí aquilo vai sendo disseminado até chegar na cultura organizacional. Vamos ver lá no quadro alguns elementos da cultura? Nós falamos dos valores, falamos das crenças e pressupostos, as normas, as regras, os ritos, que são aquelas atividades planejadas, né? Por exemplo, as celebrações, quando uma empresa comemora o aniversário dos seus funcionários, é um rito, por exemplo. Histórias e mitos, o que fica ali nas entrelinhas, né? O que as pessoas ouvem falar, tabus, aquilo que não é permitido. Heróis são aquelas figuras que personificam os valores da cultura. Normalmente o fundador, ele é um herói. Tem empresas que até deixam quadros dos seus fundadores, né, postados na parede. Comunicação é um elemento fundamental e tantos outros. E como que a cultura, ela pode ser aprendida e ensinada às pessoas? Através da socialização organizacional, em especial quando um novo funcionário está chegando na empresa. Mesmo que os novos funcionários contratados estejam alinhados com os valores da organização, é imprescindível que sejam inseridos em um processo de aprendizagem e adaptação ao ambiente de trabalho. E esse processo facilita a integração desse empregado, desse colaborador, com a organização e com a equipe de trabalho. O pessoal lá do RH, da gestão de pessoas, vai chamar esse processo de integração, que é o momento em que você informa a pessoa que está chegando dos valores, das normas, das regras, da equipe onde ela vai trabalhar, né, do seu líder, das pessoas que vão fazer parte ali do setor com ela, apresenta o ambiente, fala da missão, visão, valores. Tudo isso já vai fazendo com que aquele novo colaborador aprenda sobre as informações daquela empresa, apreenda essas informações e passe a fazer parte daquele universo, né? Quando isso acontece, as pessoas tendem a desenvolver um sentimento de pertencimento. E isso é fundamental em qualquer lugar. Então, isso é a cultura organizacional. Clima organizacional. Se nós falamos que a cultura é o modo de funcionar de uma determinada organização, o clima é como as pessoas se sentem diante desse modo de funcionar. Então, quando a gente fala em clima, pensa na palavra clima, temperatura, termômetro, mais ou menos por aí. É o grau de satisfação das pessoas com relação
aquele modo, aquele jeito de ser, de funcionar, de resolver os problemas, de enfrentar os desafios. Então você já consegue perceber que cultura e clima são dois elementos que não se separam. Mas vamos entender melhor o clima, veja comigo. É o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa num dado momento. Por que a gente fala que é num dado momento? O clima ele costuma ser passageiro, porque nós estamos falando do grau de satisfação das pessoas. E a gente costuma modificar o nosso estado de ânimo, o nosso grau de satisfação quando a gente passa por algum desafio, por alguma mudança, né? Então vamos pensar, por exemplo, que a empresa recebeu uma nova tecnologia, vai mudar todo o processo que antes era manual, por exemplo, e agora vai passar a ser informatizado. É claro que isso vai gerar um estado de ânimo mais elevado nas pessoas. Vai fazer com que as pessoas tenham medo. Meu Deus, será que eu vou conseguir aprender esse novo processo? Será que vai ser diferente? Será que eu vou perder meu emprego? Né? Existe esse temor que aparece nesse processo de desafio. Só que isso tende a se equilibrar, né? Nós, seres humanos, a gente passa por esse processo, né, de adaptação das coisas que fazem parte da nossa vida. Então, por isso que o clima, ele tende a ser passageiro. Diferente da cultura, que é mais duradoura, porque tem a ver com tudo aquilo que a gente falou, o conjunto de normas, regras, crenças que vão sendo construídas ao longo do tempo. E a cultura, ela impacta muito no jeito das pessoas perceberem as coisas. Por exemplo, numa mudança, se a cultura ela for mais fechada, uma cultura mais autoritária, as pessoas tendem a ter mais medo, tendem a, inclusive, disfarçar o seu medo com receio de falar, e isso pode impactar muito no clima. Diferente de uma cultura mais aberta, mais participativa, em que as pessoas têm mais voz, a forma de lidar com isso vai ser diferente também, o clima muda. Então, há muitas variáveis que afetam o clima. Mudanças, a liderança da mesma maneira, uma liderança mais bacana, mais participativa, você tem um clima diferente, por exemplo, uma liderança mais autoritária, mais fechada também gera um outro clima, condições de trabalho, comunicação, aspectos pessoais, motivação, então vários são os elementos que impactam no clima organizacional. E nós temos aqui alguns tipos de clima. Claro, né? A gente não pode dizer que existe de uma maneira linear um tipo de clima ruim e depois um tipo de clima bom. Primeiro passa uma fase ruim, depois fase boa. Não é tão bonitinho assim, né? Não é tão linear assim. A gente passa momentos, hora de dificuldade, hora de facilidade, hora desafio, hora tranquilidade. E assim vai, a vida é assim. Só que a gente tem momentos que a gente tende a destacar, né, uma forma de reagir frente às situações que estão ocorrendo. Então, os climas, os tipos de clima, eles podem ser ressaltados dependendo da situação que a gente está vivendo. Então, a gente pode viver, por exemplo, um clima que seja prejudicado ou ruim quando há o predomínio da tensão, quando há discórdia, rivalidade, conflito entre as pessoas, quando as pessoas não querem cumprir as tarefas, quando a comunicação é ruim, comprometida, quando há alta rotatividade, isso é horrível, né? Porque sempre vai estar faltando preencher aquele espaço, aquela vaga. Mas também há um clima que é bom, né? Por outro lado, existe o clima bom, que é quando é o oposto de tudo que a gente falou. Quando tem atitudes positivas entre as pessoas, quando há um bom nível de confiança, entusiasmo, alegria, engajamento, participação nas tarefas, motivação, comprometimento e a baixa rotatividade. Quer dizer, as pessoas querem ficar ali, logicamente, né? A gente quer ficar no lugar que a gente se sente bem. Isso é óbvio, né? Então, o clima, ele também vai impactar em tudo isso, nos resultados, nos índices
né, tanto de rotatividade, de absenteísmo. Então é importante perceber isso e é um indicativo fundamental para o gestor, seja o gestor de pessoas, seja o gestor financeiro, gestor de logística, não importa. O clima é o indicativo. Se tudo isso estiver acontecendo, por exemplo, conflito, discórdia, alta rotatividade, poxa, o que está acontecendo? A gente precisa parar para avaliar. Né? Quais são as necessidades daquelas pessoas, né? E se o clima tá bom, maravilha, como que a gente faz para manter? Então é sempre uma constância, né? É sempre uma construção. E há uma forma de medir o clima organizacional. Só que é muito cuidado com a palavrinha medir, tá? Porque a gente fala de medir e a gente acha que a gente consegue medir como a gente faz com uma régua, né? Medindo algo quantitativamente. E não é isso, a gente está medindo aqui qualitativamente. Então, isso significa que quando a gente vai medir o grau de satisfação das pessoas, a gente tem que saber que está tudo ali embutido, né? O seu jeito, a sua percepção, a sua história. Às vezes aquela pessoa tem receio, então ela não vai ser tão sincera. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas uma ferramenta de pesquisa de clima organizacional, que é esse modo de medir o clima, ele é fundamental. Porque de um jeito ou de outro, ele vai trazer informações grandiosas que auxiliam qualquer gestor na busca de novas alternativas e de soluções para os problemas. Uma pesquisa de clima, ela pode ser realizada de várias maneiras, em vários formatos. Eu trago aqui para você o mais comum que a gente vê, que é quando a gente utiliza alguns critérios, né, alguns eixos. Por exemplo, aqui eu estou usando a liderança, a comunicação, e aí eu coloco alguns parâmetros de resposta. Vai do muito insatisfeito até o muito satisfeito, e a pessoa então ela vai colocar o xizinho naquilo que representa o seu sentimento, a sua percepção com relação a esse eixo. E aí a gente pode avaliar vários eixos da cultura: liderança, comunicação, nível de recompensa, a gente pode avaliar relacionamento interpessoal, a estrutura física da empresa, e perceba que tudo isso tem a ver com a cultura. Então, a gente vai acabar caindo na cultura. Quando a gente aplica uma pesquisa de clima organizacional, a gente está avaliando aquela cultura. E são informações que não podem ser tratadas como verdade absoluta. São informações que são apoios para as tomadas de decisão e que precisam, claro, ser pensadas e aplicadas com muito cuidado. Chegamos na comunicação, e a comunicação é um tema que a gente tende a achar que é muito fácil, porque a gente faz isso toda hora, se comunica a todo momento, não é? Mas a comunicação, ela carrega uma complexidade que é preciso observar. Principalmente hoje, que a gente usa formas tão abreviadas de comunicação, né? Hoje a gente manda uma mensagem, né, e a gente costuma mandar carinha, né, aqueles emojis, ao invés de escrever, né, ou ao invés de expressar melhor aquilo que a gente está sentindo. E aí as falhas de comunicação e as distorções, elas podem acontecer. Como se dá o processo de comunicação? Bom, eu trago para você um processo simplificado de comunicação. Por que simplificado? Porque aqui nós vamos estudar a comunicação didaticamente. Isso não vai acontecer direitinho, né, desse mesmo jeitinho lá na prática. Na prática vai demandar a sua observação, o seu cuidado, né, porque tudo isso que a gente vai falar, existe aí várias coisas que estão envolvidas. Mas é importante a gente entender quais são os elementos que envolvem esse processo. O primeiro deles é o emissor. Então nós temos aqui uma figurinha de uma líder que está enviando uma mensagem para o seu funcionário. A mensagem é: Carlos, você foi promovido, tá? Então essa nossa líder é a emissora, é ela que está emitindo a mensagem, por isso emissora é o primeiro elemento. E quando a nossa líder, ela vai enviar uma mensagem, essa mensagem passa por um processo chamado codificação. Isto é, eu transformar a mensagem numa forma acessível e comum ao outro, para que ele entenda aquilo que eu quero dizer.
Então, o que é essa codificação, né? É fazer a mensagem se tornar familiar, comum, usando símbolos comuns. Por exemplo, você está entendendo a aula da professora porque a professora está utilizando da língua portuguesa, né, de imagens que você consegue identificar. Então, isso é o processo de codificação. Então, a nossa líder aqui enviou uma mensagem lá para o nosso receptor, que é o outro elemento do nosso processo de comunicação, é quem recebe a mensagem. E essa mensagem, ela é transportada, enviada por um canal, que pode ser vários, né? O canal verbal, que é quando eu falo, eu uso a fala, né? É um canal verbal. O canal não verbal, que é quando não utiliza a fala, a palavra, né? Você utiliza gestos, expressões faciais, postura. A linguagem brasileira de sinais, a Libras, é uma comunicação não verbal. O canal virtual, a gente é mediado pela tecnologia, até chegar no nosso receptor. Só que, ao chegar no receptor, ele faz um processo chamado decodificação, que é justamente interpretar a mensagem que ele recebe. E quando a gente fala em interpretar, a gente está reunindo tudo aquilo que sintetiza esse receptor. O que ele acredita, como ele aprendeu as coisas, o que ele acha certo e errado, o seu nível de conhecimento, a sua percepção. E aí ele vai interpretar a mensagem usando tudo isso, né? Olha só o que o Carlos entendeu. Fui demitido? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Então perceba que não é simples assim enviar uma mensagem, porque vai ter relação com aquilo que o receptor interpreta. Além disso, a gente tem as barreiras no processo de comunicação, que torna ainda a comunicação mais complicada. O que vai fazer com que essas barreiras sejam minimizadas é o processo de feedback, que é uma forma de eu mostrar para o outro o que ele deve fazer, né, me certificando que aquele receptor recebeu a mensagem. As barreiras, elas também podem ser de várias formas. Nós temos aqui as barreiras pessoais, que quando envolve os elementos humanos, por exemplo, a minha emoção, meu nível de interesse. Às vezes você está aí escutando a aula da professora, mas você está pensando lá em casa, no marido, no filho, na luz que você deixou acesa, né? Isso atrapalha, claro, no processo de comunicação. As barreiras físicas, por exemplo, um ruído, caiu um objeto no chão, já tirou a tua atenção. A barreira geográfica da distância, que não é o nosso problema, não é verdade, mas pode ser. E as barreiras semânticas, que tem a ver com o significado das palavras. E aí a gente fala das distorções da língua, idiomas, gírias, gestos. Por exemplo, vai lá para um outro país, não sabe falar aquela língua, certamente será uma barreira. E um elemento muito humano que faz com que o processo de comunicação também seja impactado é a percepção. Né? A nossa decodificação passa pela percepção. Essa imagem aqui ela é muito interessante, porque ela transmite a imagem de uma senhora e de uma moça ao mesmo tempo. Vou deixar você aí tentando ver as duas figuras. E o que é a percepção? Ela inicia-se através do processo de sensação, que é quando tomamos consciência dos estímulos aos quais estamos expostos por meio dos nossos órgãos dos sentidos. Quais são eles? Olfato, paladar, visão, audição, tato. É pelos órgãos dos sentidos que a gente recebe as coisas do mundo e a partir daí nós atribuímos significado a essas informações. Então as informações elas não chegam para a gente de uma maneira pura, concreta, como se ela saísse do meio e entrasse na nossa consciência do mesmo jeitinho, não. A gente interpreta e elas vão passar por todo esse processo da percepção. Mas a gente falava que nós somos diferentes e iguais ao mesmo tempo, porque até mesmo esses significados, eles são sociais. Veja no quadro, aí a gente tem as representações sociais. Por meio das representações sociais, nós conseguimos dar significado às ideias,
pessoas, objetos e acontecimentos. E com isso nós nos tornamos seres sociáveis, conseguindo partilhar nosso mundo com as pessoas que nos cercam, podendo assim administrar, compreender e enfrentar o mundo à nossa volta. Então, o que é as representações sociais? Elas são um tipo de conhecimento que nós vamos construindo e vão influenciando esses significados que a gente vai elaborando das coisas do mundo, né? Então é um conhecimento que a gente vai construindo em conjunto, é um conhecimento compartilhado, que faz com que a gente se sinta pertencente àquele lugar, àquele espaço, àquele grupo. Por isso que na família a gente se sente tão bem, né? Porque há uma representação social que é muito comum das pessoas que estão ali, né? Assim como no trabalho. Então as representações sociais, elas nos mostram o quanto nós somos seres sociáveis e o quanto a gente precisa do outro também para se transformar. Então, olha só, tamanha complexidade que é o ser humano. Vamos resolver nossa segunda situação-problema? Então, veja lá no quadro comigo e nós vamos acompanhar novamente a gestora Rosana. Bom, a Rosana, após ela adotar as ações imprescindíveis para implementar as mudanças, ela está percebendo que alguns funcionários estão com dificuldade de se adaptar às mudanças. E ela tem medo que isso afete o desempenho e o clima organizacional. Então, ela implantou as mudanças, mas as pessoas estão ainda com um tipo de receio com relação a essas mudanças. Como ela deve proceder para minimizar essa situação? Vamos, então, auxiliar a Rosana. O que a Rosana sabe? Que quando há processo de mudança, as pessoas tendem a reagir de determinadas formas. O autor Juliano, ele fez uma espécie de esquema de gráfico das principais fases que nós seres humanos passamos quando a gente lida com a mudança. É claro que isso não é regra, não quer dizer que todo mundo vai passar por essas fases. Tem gente que não passa, tem gente que passa por algumas só, mas a tendência é que as pessoas acabem passando por elas, porque a mudança, ela mexe com a gente, né? Ela tira a gente da zona de conforto. Então, a gente primeiro tem a tendência de rejeitar para depois se abrir ao processo de mudança. Então, a primeira fase é a da resistência. Ah, será que isso vai dar certo? Ah, não, tô achando que não vai ser muito bom. Então, a pessoa começa a resistir, né? Começa a ter receio daquilo. A Rosana, como uma boa gestora, ela deve agir ouvindo, acolhendo esses medos, esses receios, né? Para que ela então vá identificando a necessidade das pessoas no processo de implementação ou no processo já de execução da mudança. A segunda fase, né, quando a pessoa passa pela fase de resistência, a tendência é que ela rejeite aquilo. Fica pior ainda, né? Ela nega, ela não quer, não vai dar certo mesmo, acho melhor a gente manter do jeito que tá, né? Ou então ela mascara esse sentimento, né? E a fase de rejeição, ela pode acontecer. Nesse momento, a informação é o melhor remédio. Explicar, informar com muito carinho, com muito cuidado. Olha, vai ser bom para isso, os benefícios da mudança vão ser esses, você vai aprender com isso. Se isso for bem feito, a pessoa tende a se comprometer. A fase do compromisso é quando a pessoa já entendeu a mudança. Precisou mudar? Mudou. Então agora vamos se esforçar para a coisa acontecer da melhor forma possível. Esse é o compromisso. E aí, claro, a ação da gestora Rosana deve ser reconhecer todo esse esforço. Até que a gente chega na fase da exploração, que é quando as pessoas exploram, né, no bom sentido da palavra, e exploram as boas ideias, as mudanças, as possibilidades e se sentem à vontade com esse processo a ponto de depois naturalizar no seu comportamento esses processos de mudança. E aí a Rosana, ela precisa incentivar, né, essa fase para que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade. E nós temos então para resolver a situação-problema um recurso de comunicação, uma habilidade de comunicação imprescindível,
que é o feedback. O feedback, chamado de retroalimentação, é uma oportunidade que eu tenho de falar para o outro aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele precisa trabalhar, né, aquilo que ele precisa enxergar do seu comportamento. É fundamental. Como que eu dou feedback? Será que o feedback ele pode ser individual? Sim. Pode ser em grupo? Sim. Né? Independente das formas, é importante que eu encontre um jeito, uma estratégia de informar o outro aquilo que ele precisa trabalhar nele ou aquilo que ele também está fazendo muito bem, porque a gente adora receber elogio e a gente precisa ser reconhecido, o ser humano precisa disso. E existe o famoso feedback sanduíche, né? Que é quando eu elogio, começo elogiando os pontos positivos, né, que é a primeira parte do nosso sanduíche. Nossa, como você trabalhou bem, parabéns por aquele resultado, você é muito competente, suas qualidades são essas. E aí, em seguida, você sugere as melhorias, mas olha, você precisa ir por esse caminho, precisa melhorar nesse ponto, aquilo que você fez não foi tão legal. E finaliza o nosso sanduíche com a valorização de outras características e habilidades, que pode ser, inclusive, habilidades que a pessoa pode desenvolver no futuro. Olha, pensa em se especializar, né, em tal conhecimento, ou quem sabe você pode desenvolver determinada competência. Esse é o feedback. O feedback, ele é simplesmente o ouvir e o falar, que é tão fácil, mas tão complicado ao mesmo tempo. Porque vai demandar muitas coisas, né, que nós já vimos, que nós já trabalhamos, desde questões pessoais, desde questões culturais, do ambiente, né, o nível de convivência das pessoas, né? Só que o feedback, ele precisa ser utilizado, porque ele é fundamental. As pessoas precisam saber, precisam ter noção daquilo que elas fazem e onde elas precisam caminhar. E o feedback, ele não precisa ser só formal, como, por exemplo, numa avaliação de desempenho, ou a própria pesquisa de clima organizacional pode ser um importante feedback, mas ela pode e deve ser informal. Acontecer o tempo todo, né? A gente se falar o tempo todo e a gente poder entender aquilo que a gente pode sempre melhorar. Então, com isso, nós ajudamos a Rosana a resolver o seu problema. Vamos jogar o Kahoot, pessoal? Vamos lá? Então, veja lá no quadro o PIN, veja lá, é o 6667913. 6667913. Eu não tenho nenhum jogador aqui ainda, pessoal. Vamos acessando? Você sabe como acessa o Kahoot? É só você colocar no seu celular ou no computador. Ah lá, tá chegando, pessoal. Pede para o seu tutor de sala ajudar vocês. Kahoot, do jeito que está escrito aí na tela, .it, IT. E aí você já vai ter acesso a um campo de visão. Nesse campo você coloca o PIN, que é esse número grandão aí. Que maravilha, nós temos... aí, pessoal de Londrina, Polo Concórdia, Petrópolis, no Rio de Janeiro. 7 Lakes. É isso aí, deve ser. Ó, temos 4 jogadores, dá tempo de ter mais gente. Vamos lá, tô aguardando vocês, pessoal. Polo de Concórdia, que bom. Londrina, Petrópolis, no Rio, 7. Mais alguém? Vamos lá? Ó, o Kahoot, nós vamos ter 3 perguntinhas relacionadas aos conteúdos que a gente trabalhou nessa teleaula, tá? Não se esqueça que não é só responder corretamente, você tem o tempo de 20 segundos e a resposta vai estar relacionada à figura geométrica e à cor. Então você clica aí no seu celular ou no computador na cor referente àquilo que você acha que está correto. Opa, mais um chegou aí, Wagner, seja bem-vindo! Vamos começar então, pessoal? Vamos ver quem vai ser o grande vencedor? Atenção, comecemos! Primeira pergunta, comportamento organizacional é um campo de estudos que remunera os melhores, estuda as relações humanas, controla os trabalhadores ou privilegia o alto escalão? Tá acabando o tempo, 5, 4, ai, vamos ver quem acertou. Opa, que maravilha!
Das 5 pessoas que estão jogando, 3 acertaram. Claro, o comportamento organizacional, ela estuda, ela compreende as relações humanas no ambiente de trabalho. Vamos ver quem que está na frente? 7 likes, ou lakes, eu não sei como é que pronuncia, mas parabéns, você já está começando na liderança. Pessoal lá do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, estão em segundo. Concórdia em terceiro, o Wagner em quarto, Londrina quinto. Mas ó, isso aqui pode mudar, hein? Vamos lá. Segunda pergunta. Sobre cultura organizacional, podemos afirmar que é inalterável? É superficial? Molda as pessoas? Padroniza as pessoas? E aí? E aí, qual a resposta certa? Gente, tá fácil, não tá? Acabando o tempo, acabou o tempo. Muito bem, molda as pessoas. Só teve um que respondeu padroniza as pessoas, que está errado. Moldar aqui é no sentido de influenciar, impacta sim as nossas ações, a ponto da gente fazer as coisas ali naquele lugar de modo muito parecido, né? Sendo sim impactados por todo o seu conjunto de regras, normas e crenças. Mas isso não significa que a nossa individualidade é eliminada. Ninguém se padroniza, fica direitinho, certinho, em caixinhas. Não. Nós somos influenciados, mas continuamos sendo seres únicos. 7, você continua na liderança, parabéns. Petrópolis do Rio de Janeiro está em segundo. Londrina aqui em terceiro. Wagner, Minas Gerais, Wagner, você está em quarto. E o pessoal de Concórdia está em quinto. Gente, ainda dá tempo de virar, hein? Vamos lá. Próxima perguntinha. O gerente Roberto chama a Marta para uma conversa, elogia seu trabalho e sugere algumas melhorias. O que é isso? Será que é treinamento, seleção, auditoria ou é feedback? Facílima, a professora falou agora há pouco sobre isso. Vamos lá, o tempo está acabando. Vamos ver. Acabou o tempo. Ah, que coisa boa! 5 respostas corretas, só uma resposta errada. Trata-se sim do feedback, que é a oportunidade que eu dou para o outro, dele saber aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele pode desenvolver e também aquilo que ele faz de bom, de qualidade. Parabéns, então. Vamos ver quem está em primeiro lugar. Terceiro lugar, nossa medalha de bronze, Londrina. Parabéns, pessoal. Petrópolis, no Rio, medalha de prata, segundo lugar. E o grande vencedor com a nossa medalha de ouro, o 7. Parabéns. 7 likes, 7 lakes. A professora não sabe, mas depois se você puder se identificar, tá bom? Parabéns, pessoal. Olha que maravilha! Ei, coisa boa! O importante do Kahoot é que a gente não só se diverte, a gente aprende também. E vamos lá para o quadro rapidamente para a gente poder fazer a nossa recapitulação dessa teleaula. E eu trago para isso uma frase muito importante, conhecida. Nenhum homem é uma ilha isolada, dependemos uns dos outros. Da mesma forma que a gente é tão individual e a gente é tão particular, a gente é tão único, a gente também precisa do outro. Nós somos iguais porque a gente se submete a uma cultura, a gente se submete às relações, à convivência uns com os outros, e isso enriquece a nossa vida humana. Então, adorei estar essa aula com você, mas não acabou, que daqui a pouquinho o seu coordenador vai falar com você, tá bom? Então, ele já está se preparando, vou dar um minutinho, já já a gente volta com o nosso coordenador que vai finalizar essa aula. Um abraço, até a próxima!
Olá a todos, muito bem-vindos, né, a este semestre. Professora Ana finalizando essa primeira aula da disciplina de comportamento organizacional e eu, professor Ivan, coordenador do curso de administração, venho desejar a todos um excelente semestre. Vocês, alunos, estão de fato na reta final e eu espero que este seja um semestre tranquilo, produtivo, proveitoso a cada um de vocês, que vocês possam de fato, ao concluírem o 8º semestre, terminarem o curso com a satisfação, né, e o dever, né, no caso de terem trilhado todo este caminho até aqui e que com certeza esta seja a porta de saída para um futuro brilhante de cada um de vocês. Sempre lembrando que nunca termina, né? A gente termina a graduação, mas deve continuar sempre no desenvolvimento profissional e pessoal e com certeza, aos que desejarem, nós estaremos de portas abertas para que vocês continuem estudando pós-graduações ou até mesmo outras graduações. Mas o recado mais importante para vocês nesse semestre, para vocês que estão finalizando o curso, é de que não deixem de fazer as atividades, estejam atentos aos cronogramas, às datas e específico de cada uma das atividades, tanto as de engajamento quanto as avaliativas. Não percam também os prazos para cumprimento e integralização de ACO. Nós temos um grande contingente de alunos que deixa para a última hora. Eu espero que vocês não sejam desse time, que vocês sejam do time que já integralizaram a ACO lá atrás e aí nesse sentido não terão problemas na conclusão do curso, tá? Gente, fiquem atentos aos detalhes, tá? Nós temos muitos alunos que não colam grau por conta, às vezes, de uma disciplina por conta de 100 pontos, 200 pontos. E a gente não quer isso, a gente quer que vocês tenham aí o êxito e que possam, de fato, ao concluírem este semestre, poderem ter lá o prazer de participar da colação de grau com tranquilidade e junto com seus familiares, amigos e pessoas que são importantes na vida de cada um de vocês. Seus tutores presenciais estarão sempre ao seu lado aí no polo de apoio, assim como toda a infraestrutura do polo que vocês já conhecem. E a gente aqui do lado de cá, coordenador, professores e o seu tutor à distância, que é aquele seu companheiro diário e que poderá te ajudar não só nas suas dúvidas acadêmicas, mas também, né, nas situações relacionadas à rotina de operacionalização do AVA, entre outros aspectos. Tenham todos um excelente semestre, aproveitem este feriadão, um forte abraço e até a próxima.